Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, muito bom dia, como é bom estar com você mais uma vez para abrirmos a palavra, para podermos deixar que Deus fale conosco. Desejamos que Deus possa ser teu guia nesta manhã e que possamos aprender novas lições aqui, né? No último programa podemos falar sobre o Deus que as nações vizinhas de Israel adoravam, né? E que a Bíblia apresenta um único Deus como Deus verdadeiro. E hoje queremos dar continuidade mostrando que esse Deus, o Pai de Cristo, Ele é supremo acima de qualquer outro ser na face da terra e do céu e de qualquer outro lugar, né? Então nós temos aí, vamos deixar a palavra mostrar de forma bem clara, né, a supremacia do Pai, né, Sérgio? Correto, Jais. Vamos falar então, eu até quero voltar aqui, Jais, aquele texto de 1 Coríntios 8 e 6. Sim. Né? Ele diz assim: olha, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, tá? E um só Senhor Jesus Cristo, o qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse texto aqui, Jais, eu consigo ver neste texto Deus como soberano. Sim. Entende? Porque o apóstolo diz assim que existe um único Deus, um só Deus, e ele fala assim, de quem é tudo. Tudo pertence a Ele. O próprio Cristo. Inclusive o próprio Filho. Sim. Pertence a Ele, né? Então, é muito importante nós dizermos o seguinte, que as pessoas precisam entender a soberania de Deus. Né? Vamos dizer assim, eu não sei se eu poderia dizer assim qual o papel de Deus, porque Deus é soberano, entende? Mas principalmente nós entendemos que Deus, Ele está sobre tudo e sobre todos. Exatamente. Né? E eu não posso colocar a Deus igual a, por exemplo, ao Filho, o Pai igual ao Filho, né? Mas eu preciso colocar Deus exatamente como a Bíblia diz que Ele é, soberano. Sim. Paulo aqui, Sérgio, ajuda bastante essa questão de, por exemplo, o Pai e o Filho. Leia conosco aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, aqui Paulo está falando de hierarquia. E aqui tem um soberano. Quem é o soberano sobre todos? É o Pai, né? Deus, o Pai. O Pai de Cristo. E então ele vai colocando uma soberania, né, sobre todos, né, assim, questão de quem é o cabeça de quem, né? Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, né? Como líder e sacerdote do lar. Mas Deus é colocado aqui como soberano sobre todos eles, sobre todas as criaturas, tudo o que existe, Deus é soberano. E essa questão de deixar claro, né, que Deus, o Pai, Ele é soberano sobre todos, e inclusive Cristo, os anjos, tudo o que existe, é muito importante, porque a palavra de Deus deixa clara que Deus é um, e é esse Deus o Pai aqui. Então é importante nós observarmos isso, né? Então a Bíblia fala, e o céu, ele respeita uma questão de hierarquia, e nós temos que respeitar também se queremos ser participantes do céu, né? Jason, falando em hierarquia, nós começamos a entender o seguinte, por exemplo, a Trindade, ela prega uma igualdade. Sim. Entende? Na Trindade não existe um maior e um menor. E é por isso, amigo, que a Trindade, ela de uma certa forma, ela é prejudicial ao cristianismo.
Por quê? Porque ela vai pregar algo que é contrário à Bíblia, Jason. Sim. É contrário à Bíblia. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 14, verso 28. Olha o que é que o próprio Cristo fala aqui. Ó. Ele diz assim, olha: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ó, o Pai é maior do que eu. Sim. Eu estava pensando aqui, Jason, tem pessoas que quando nós falamos, e na verdade não somos nós, é a Bíblia, né? Quando nós falamos, a Bíblia diz que o Pai é maior do que Cristo. Algumas pessoas acham que com isto nós estamos menosprezando a Cristo. Entende? E não é, na verdade não é isto. É colocar cada um no seu lugar. Exato. Entende? Cristo, por ser menor do que o Pai, não é menos importante do que o Pai. Sérgio, só deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui nesse raciocínio, se você me permite. Tranquilo. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem essa concepção de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas formando um Deus, eles são coeternos. Vamos dizer assim, não existe isso, né? Vamos supor que no raciocínio da Adventista, que Deus surgisse em algum momento, então as 3 pessoas surgiram no mesmo dia, né? Mas eles são eternos, então o raciocínio é esse. Não existe um mais velho do que o outro, vamos dizer. Porém, Sérgio, a Igreja Católica já pensa diferente. Todas as formas de trindade, acredito que são 3 pessoas individuais, mas existem algumas formas diferentes. Por exemplo, a Igreja Católica mantém essa ideia de Deus como soberano, né? E aí depois Cristo, ele procede do Pai, né? E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então eles não dizem que é coeterno. Mas por que isso? Porque a Igreja Católica, ela esteve exatamente naquele momento em que o paganismo estava entrando no cristianismo. Então eles tiveram o paganismo quando foi forçando, né, a entrada dessa trindade dentro do cristianismo. Então eles tiveram que se aproximar o máximo possível do Deus da Bíblia. Então eles colocaram, como a Bíblia fala, o Pai Supremo, o Filho procede do Pai. A Bíblia fala assim, a Igreja Católica, né? O Filho procedendo do Pai, o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho. A Bíblia fala assim, só que daí eles cometem um erro, que coloca o terceiro, no caso, o Espírito Santo, como uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e que na verdade aí a Bíblia fala que não é, né? Então é importante o nosso amigo entender isso também. Por que a trindade da Igreja Católica é a que mais chega perto da Bíblia? Porque exatamente a Igreja Católica, o paganismo na época, ali para transformar a Igreja Apostólica em Católica, né, eles tiveram em contato direto com aqueles que criam só no Deus único, né? E agora eles tinham o Filho também, e havia muitas discussões, esse Filho é Deus também, esse Filho não é Deus e tal, e o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Então eles foram chegando e conseguiram fazer isso aí. É por isso que a trindade da Igreja Católica é a que mais chega perto da Bíblia, mas não deixe de ser pagã e antibíblica, porque ela desconecta muitas verdades, né? E com certeza é antibíblico também. Eu sei, Jason, que este assunto, ele vai, queira ou não, ele vai gerar uma polêmica muito grande, porque quando nós falamos desse assunto, nós falamos contra 99% das religiões, correto? É muito poucas as pessoas que não pensam assim, entende? Em uma trindade. Porém, nós não estamos aqui para satisfazer o desejo dos homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Exatamente. Deus que é soberano. Exatamente. Correto? Então nós vamos prosseguir aqui, Jason. Eu tenho mais um texto. Sim. João 13, aliás, e 16, ele diz assim, olha: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso aqui são palavras de Jesus. Sim. Jesus aqui, ele continua tratando do assunto do Pai e dele, e ele chega agora para os discípulos e fala assim: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quem é o servo então aí? Era Jesus. Exato. Ele era o servo. Senhor era o Pai. Exato. Ou seja, o Pai envia Jesus. Perfeito. Em Gálatas, no capítulo 4, né, Paulo fala assim que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Cristo é o enviado de Deus, ele é o servo, ele veio aqui e em todos os momentos ele serviu o Pai. Obediente. Exato. Entende? Então, amigo, você percebe que Cristo, neste sentido, ele é menor, não inferior ao Pai. Sim. Porque nós temos que entender isso, Jair. Menor, neste sentido, não quer dizer inferior. Sim. Entende? Sérgio, vamos ampliar isso aqui? Vamos. Porque está ficando bonito. Mas eu gostaria de ampliar esse raciocínio. O Pai Supremo envia o seu Filho. Leia comigo o livro de Salmos 110, verso 1. E agora nós vamos começar um raciocínio aqui, fazendo uma demonstração mais clara do que o Sérgio já apresentou aqui, né? Apenas esclarecendo, para mim já estava ótimo, mas a Bíblia deixa mais clara isso ainda, né? E vamos ler depois de Salmos, vamos ler Mateus e depois vamos ler Coríntios. Então siga esse raciocínio. Vamos ver aqui o Pai, o Supremo, Cristo enviado. Vamos ver sempre isso, ok? Salmos 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quem é esse Senhor dizendo ao meu Senhor? Essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela é mais clara ainda, porque aqui no lugar onde, no primeiro Senhor aqui é Yahvé, não é Senhor, não é disse o Senhor ao meu Senhor. Nessa Bíblia mais antiga e nas outras Bíblias mais antigas diz: disse Yahvé ao meu Senhor. Quem é Yahvé? O Pai. É o Pai, não tem dúvida disso. Ao meu Senhor. Que Senhor? É o Senhor de Davi. Quem escreve o Salmo 110 aqui é Davi. Então é o Senhor de Davi. Disse Yahvé ao meu Senhor, o Senhor dos exércitos, é o Senhor do Novo Testamento, é o único Senhor dos cristãos, né? Agora, Jesus ele também cita esse evento lá no livro de Mateus, e eu quero que você leia comigo Mateus 22, verso 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? A pergunta que Jesus fez para os fariseus, resumindo, né, para você que talvez tenha um pouco de dificuldade de entender essa questão aqui, foi: como que Jesus vai dizer que o Senhor que ele estava dizendo lá atrás era seu filho? Davi tinha morrido, né, há 600, 700 anos atrás, e agora Jesus estava existindo, mas Jesus lá atrás já estava chamando ele de Senhor. Como que ele chama Senhor? Se primeiro ele deveria existir. Então Jesus encabulou aqui, né? E deixa claro que esse Senhor aqui, ele estava falando dele mesmo, né? Jesus, ele é o filho, vamos dizer assim, simbólico, né, da promessa, da genealogia de Davi. Porém, esse Senhor que ouviu a voz de Yahvé, ele é o Senhor de Davi mesmo, e ele sempre foi. E ele não é filho de Davi no sentido literal, ele sempre foi Senhor, né? Então, lá atrás, Yahvé, o Pai, em algum momento da humanidade, né, ele diz assim: filho, vem cá, assenta-te à minha direita, eu te dou todo o poder e toda a glória, né? Quando Cristo veio ao mundo, ele deixou toda a sua majestade, está escrito no livro de Filipenses, né, em outros lugares,
E ele se despiu da natureza divina, ele se despiu de todo o poder e aí abandonou todo o estado para se fazer um homem. Depois, lá no capítulo 17 de João, você pode ler isso. Ele pediu que desse o privilégio dele estar de novo com a glória que ele tinha com o Pai sempre. Então, Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, está escrito assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, Cristo foi restituído todo o poder e toda a glória, né? Então, dando uma continuidade nesse raciocínio, agora leia conosco lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Leiamos do versos 24 até o verso 28, que diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E aqui, Sérgio, Paulo está citando Salmo 110 de novo. Jesus em Mateus 22 citou Salmo 110, verso 1. E aqui Paulo está citando de novo, todos os inimigos debaixo de seus pés. Né? Ou seja, aqui nós temos a visão de novo do Pai e do Filho do ladinho ali. Olha, fique aqui, eu te dou todo o poder até que você coloque seus inimigos, né? Sujeite seus inimigos. Agora vamos para o verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você percebe a grandiosidade do que acabamos de ler? Em Salmos, o pai fala assim: filho, vem cá, senta-se aqui da minha direita, eu te dou todo o poder, né? E você vai reinar. Lá, Jesus agora estava trabalhando, quando ele falou que ele era aquele Senhor que Davi se referia. E aqui Paulo está dizendo que no final, quando tudo acabar, quando o pecado não existir mais, então quando a morte for aniquilada, então Cristo ele depositará sua coroa e para que Deus o Pai seja tudo em todos e seja supremo. Mais uma vez, na verdade, mesmo hoje, Deus ainda é supremo, porque Deus sujeitou tudo para Cristo. Cristo é o maior ser que existe em todos os universos. Só Deus está acima dele. Que lindo, né? Aqui a supremacia do Pai, né, Sérgio? Quando Paulo fala assim, que excetua o Pai, é porque, ou seja, tudo está sujeito a Cristo, menos o Pai. Isso. Menos o Pai. O Pai não, o Pai é diferente, o Pai é superior. Exatamente. Entende? Agora chega um momento, já, isso aqui é brilhante, né? Fantástico. Sim. Chega um momento, e nós sabemos esse momento, isso é após o milênio, né, que isso vai acontecer, em que Cristo, agora ele venceu tudo e todos, inclusive a morte. Sim. Agora ele então chegará ao Pai e ele vai devolver tudo aquilo que lhe foi dado lá no passado. Exato. Entende? E aí Deus vai reinar sobre todos, sobre o próprio Filho também. Isso é maravilhoso. Sobre o próprio Filho, né? Olha, ainda dentro da ideia, Jais, de que Cristo ele era menor do que o Pai, porque esse programa nós estamos falando sobre Deus como soberano. Tá? Então nós estamos aqui, amigo, apresentando Deus como soberano, né? Não é um programa, na verdade, sobre Cristo, mas nós temos que falar de Cristo, né? Porque Sim. envolve, né? Sim. Continuando aqui, já isso ainda falando sobre o Filho, sobre ele ser menor do que o Pai, né? Esse é o assunto. João 20 e o verso 17 diz assim, olha: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui já Jesus, ele disse isso aqui no domingo de manhã para Maria Madalena. Ele ressuscita, ele sai da sepultura, entende? Agora ele encontra com Maria, ela foi a primeira mulher a ver a Jesus, e ele diz assim, olha, vai, sobe e diz a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus.
Ou seja, aqui Jesus apresenta o Pai como seu Deus também. Entende? Mas eu poderia aqui ser questionado, correto? Sim. Às vezes as pessoas poderiam dizer assim: Sérgio, mas aqui ele ainda estava na terra como homem. Mas agora já, eu apresento Apocalipse no capítulo 3 e o verso 12. E aqui o Apocalipse, agora no final do século. Jesus já tinha ascendido ao céu fazia tempo, fazia anos, né? E João agora tem uma visão. E Cristo, na visão, ele fala com João e ele diz o seguinte: olha, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, percebe aqui, amigo, que anos após a ascensão de Cristo ao céu, tá? No final do primeiro século, agora Jesus se apresenta a João, sim, e fala assim: olha, Deus continua sendo meu Deus. Sim. Entende? Uns 70 anos mais ou menos depois da sua ascensão. Correto. Jesus agora já tinha sido glorificado. Sim. Tá? Toda a glória que ele tinha antes de vir a este mundo que ele deixou, ele recebeu de volta. Mas a posição, isso é importante, a posição de Cristo não mudou, continuava a mesma. Sim. Entende? Menor do que o Pai. Então, Cristo, ele se considera filho de Deus e também ele considera seu Pai como o seu próprio Deus. Correto. Né? Muito bem, mas eu gostaria de, Sérgio, também ler aqui, continuando, porque nós lemos apenas 2 versos e alguém pode falar assim, mas isso é muito pouco, né? Na verdade, amigo, nós temos muito mais aqui. Paulo, Pedro, João e os outros apóstolos, eles concordavam com o próprio Cristo, porque é o próprio Cristo que falou nas 2 ocasiões aí, que o Pai é seu Deus também. Agora vamos ver os apóstolos também falando, né? O 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Aqui, mais uma vez, agora Paulo está dizendo, né? Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, além de Cristo ter o seu Pai, né, o Deus eterno como seu Pai, ele também é seu próprio Deus. Então Cristo, ele honra, né, a majestade e a supremacia do Pai. E continuando um pouco para frente, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 31, Paulo fala mais uma vez isso aqui, olha só: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então aqui, Paulo mais uma vez falando, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava se referindo ao Pai e estava dizendo, olha, esse ser, que ele é Deus e ele também é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor, né? Percebe aí como que eles dão uma ênfase e eles repetem muitas vezes, né? Agora, apenas, Sérgio, eu gostaria de mostrar mais um verso aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. E diz assim, olha só: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, né? Parece aqui que em quase todas as saudações das cartas de Paulo, ele falava assim, olha, Deus, o nosso único Deus, ele é Deus e Pai do nosso único Senhor Jesus Cristo. E agora um pouquinho mais para frente, aqui no verso 17, leia comigo também, Efésios capítulo 1, verso 17, Paulo conclui aqui, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui Paulo ele coloca de formas diferentes, outras palavras, né? Ele fala assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui, ele separa. Ele fala, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos aqui fazer argumentações. O texto é claro, né? Não tem o que você argumentar aqui. O próprio Cristo falou assim, olha,
o meu Deus, vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Então, Ele é tudo. Deus, o Pai, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. É muito claro esse aspecto na palavra, Sérgio. Jason, a Bíblia, olha, principalmente aqui o Novo Testamento, aonde você lê, você vai encontrar essa afirmação. Entende? Então, assim, amigo, não tem como nós negarmos isto, tá? Não tem como. Agora, o importante, Jason, porque assim, olha, quando nós vamos analisar o Novo Testamento, por exemplo, se a gente vai para a história, nós vamos ver que o povo de Israel, eles tiveram uma certa dificuldade para aceitar Jesus como Filho de Deus. Sim, verdade. Então a Bíblia trata muito deste assunto, sabe? Jesus, o Filho de Deus, neste sentido. Sim. Né? Nós estamos falando num sentido um pouquinho diferente, que é a supremacia do Pai, a soberania do Pai. Entende? Mas Cristo continua e é sempre, e foi e será o Filho de Deus. Sim. Correto? Agora, nós precisamos entender que pelo fato de Jesus ser Filho e Deus ser Pai, já existe aqui a soberania. Exato. Já existe. Só esse fato isolado já prova. Porque, por exemplo, não tem como o Filho ser maior do que o Pai. O Pai é maior, o Filho, ele procede do Pai. Entende? Então eu poderia, por exemplo, abrir aqui mais 50 textos chamando Jesus de Filho. Sim. Entende? Como eu vou fazer, por exemplo, aqui, olha, em Efésios, no capítulo 3, verso 14, diz assim, olha: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Paulo está dizendo assim, ó, eu me ajoelho diante de Deus, Ele é o Pai de Jesus. Entende? E ele ainda continua assim, olha, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Entende? Então eu não tenho como, eu acho que ninguém tem como negar que Jesus é Filho de Deus, que Deus é soberano. E é isso que nós precisamos, para você, amigo, deixar isso muito claro. Deus, Ele é superior no sentido de maior, entende? Do que o Filho. E não que o Filho seja, já falei isso aqui, e acho que ninguém vai nos entender mal já, achar que nós estamos aqui inferiorizando a Jesus. Não. Sim. Mas é colocando Deus como supremo, como soberano do universo. Nós estamos apenas abrindo a palavra e deixando a palavra dizer. O próprio Cristo, então, estaria se inferiorizando. Os próprios apóstolos inferiorizaram o Cristo, então. Mas não é isso que eles fizeram. Eles sempre, por exemplo, quando um pai chama seu filho, ele está inferiorizando seu filho? Não. Ou seu filho vai querer falar, não, eu sou também de seu pai. Nunca o filho vai falar isso para um pai. É isso que nós estamos colocando aqui. O pai é pai, o filho é filho. Então cada um tem sua limitação, cada um tem seu, vamos dizer assim, seu lugar, né? Isso chama-se hierarquia. Numa família, meu filho, ele sempre será sujeito a mim. Sempre. Por mais que ele tenha, vamos supor, mais forte, mais robusto, né, do que eu, mas ele sempre vai ser sujeito a mim, porque eu nunca vou deixar de ser o pai dele. Né? As suas filhas, Sérgio, nunca serão as suas mães. Não. Entendeu? Não tem isso. Então isso é claro. O pai é pai, o filho é filho. Não estamos inferiorizando ninguém, apenas colocando, né, como a palavra diz. Mas assim, Sérgio, para deixar mais claro esse aspecto e finalizarmos aqui essa questão da supremacia do Pai, vamos ler aqui então João 17, verso 1 e verso 3, e dizendo assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Primeiro ponto, com quem Jesus está falando aqui? Com o Pai. Com o Pai. Ninguém tem dúvida disso, né? Esse é o verso 1. Pode ler com calma aí, todo o capítulo, se quiser. Jesus está falando com o Pai aqui. É a oração sacerdotal, né? No verso 3, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho. Quem enviou? Pai. O Pai. Jesus aqui fala o seguinte, ó: a vida eterna depende disso aqui, ó, de duas coisas: que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? O Pai. O Pai, né? E a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Querido amigo, perceba que a palavra, ela não dá volta, ela está sendo muito clara conosco, né? Mostramos para você nesse programa que Deus, o Pai, é superior a todos, Ele é supremo, né, Sérgio?
Então, nosso próximo programa vai falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Esperamos você para o próximo programa. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Amado e eterno Deus, te damos graças porque o Senhor tem revelado a sua palavra a nós através do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra a cada dia, em nome de Jesus.